Saudações a todos. Saudações. Hoje é dia 8 de outubro de 2023. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Trago a conferência O Ser e o Saber, Compreensão Criadora. Palavras-chave da conferência: ser, ação, identidade, condição, conhecer. Pesquisar esse tema trouxe grande esclarecimento e aprofundamento sobre a busca em conhecer o ser. Ser é um verbo e indica uma ação. Deveria ser as ações conscientes do ser humano. Como não sabemos quem somos, muitas das ações são inconscientes. Para encontrar o ser, quem realmente somos, precisamos fazer uma jornada interior. Então, observem o gráfico para relacionar com a busca interior. O ser corresponde à nossa identidade e não a uma personalidade. Eu sou fulano ou ciclano. O ser possui características próprias, intrínsecas somente a ele. Também determina uma condição ou situação em qual nível de ser a pessoa se encontra nessa jornada. Por isso que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, para que nós possamos ser idênticos a Ele. Me apresentei como Rosilene, o nome que recebi carinhosamente pelos meus pais, como um grande presente para o meu desenvolvimento de quem pretendo ser. Mas será que tudo em minha vida se resume a este nome? Estudar, trabalhar, filhos, amigos, parente, tudo o que eu vivi e vivo nesta vida? Quem realmente sou? Será que já tivera um nome antes do meu nascimento? Um nome dado pela criação? Creio que muitos de vocês já fizeram essa interrogação. Elas fazem parte do desenvolvimento espiritual e estão relacionadas com a busca em descobrir quem realmente somos. Nesta existência, somos protagonistas da nossa própria história e descrevemos e escrevemos constantemente até esta existência se findar. Já se perguntaram como está a história que você está escrevendo? Qual livro deixará para esta humanidade? Podemos ser autores, personagens, desconhecidos para muitos, mas para aqueles que convivem conosco, estes fazem a leitura deste livro. Será que irão contar a nossa história ou preferirão esquecer? O que irão contar, virtudes ou defeitos? O nome que recebemos para registro em uma sociedade é uma identificação necessária. Sem ela, como as pessoas nos conhecem, poderiam nos chamar? Porque quando nascemos, nós podemos estar ligados com o nosso Criador. Mas as pessoas não sabem qual é o nosso verdadeiro nome. E elas precisam de um nome para nos chamar. Ou mesmo, como nós reconheceríamos nossos pais? Como iríamos chamar? Chamamos de pais, mas eles também receberam um nome
que são tão importantes para o nosso crescimento. Os nossos pais nos ajudam nessa jornada. O nome é um signo importante. O signo corresponde ao que conhecemos visualmente, a linguagem escrita e sua forma sonora. São as 3 representações de um signo. Nosso nome, o nome dos nossos pais, das pessoas que conhecemos, são ensinados por repetição e aprendemos a reconhecer, principalmente o nosso nome, e vamos vestindo uma personalidade. Quando criança, não compreendemos bem as nossas emoções, sensações, sentimentos, ideias, reações. Observem o gráfico. Aceitamos tudo que as pessoas que estão à nossa volta nos conceitualizam. Você é assim, nunca vai conseguir, é um fracassado. Você é muito inteligente, muito bonito, e etc. E assim construímos nossa personalidade, as máscaras que iremos usar em cada situação. Você é muito irado. Nós vestimos essa máscara. Ah, aquela pessoa ela tem inveja. Está vestindo outra máscara. Aquela pessoa é medrosa. Vestimos outra máscara na pessoa. E muitas vezes esquecemos de observar qual máscara estamos vestindo. Quando uma pessoa está muito identificado com a sua personalidade, ela vai ver essa personalidade na íntegra. E essa personalidade pode destruir a existência de uma pessoa, como é o caso do mito do Narciso. Talvez muitos de vocês conheçam, é uma mitologia grega. Narciso era um rapaz muito bonito, belo. A beleza é uma característica humana. Ser belo é natural do ser humano. Mas Narciso se identificou muito com a sua própria aparência. Ele ia a um rio e ficava admirado com sua beleza, ficava idolatrando a sua própria aparência. Tanto que se afogou na sua própria vaidade. A identificação com o ego, com aquilo que simplesmente parece, mas não é, causa a destruição. As experiências dessa existência podem contribuir para o conhecimento do ser, quem realmente somos, ou nos prender a uma personalidade, que é o caso de Narciso. Narciso representa uma personalidade. E se as experiências não se tornarem em sabedoria para dar discernimento às nossas ações, agiremos de forma mecânica todas as vezes que o capítulo desse livro é escrito. Cada manhã, um capítulo do nosso livro, o livro da nossa existência, é aberto. E nós vamos escrever ele uma história bonita ou um drama ou uma tragédia. E muitas vezes a forma que nós agimos, ela é previsível aos olhos de muito, porque reagimos a tudo aquilo que não nos agrada. Ou adormecemos a consciência por tudo aquilo que nos agrada, aquilo que afaga os nossos defeitos e subtrai as virtudes humanas. Vamos pegar aqui um defeito humano, um ego muito conhecido, a gula. E de repente recebemos uma cesta de café da manhã muito bonita, é muito gostoso. Em vez de respirarmos, agradecermos o presente,
Nós ficamos muitas vezes encantados com tudo que está dentro da cesta e começamos a comer sem pensar na forma que estamos comendo. Isso é um adormecimento. Nós experimentamos os sabores e vamos comendo, sem nos preocupar realmente com a forma que comemos. Nos alimentar, sentir o sabor, os nutrientes de cada alimento. Quando somos chamados à atenção, um outro exemplo, sobre algo que deixamos de cumprir, uma responsabilidade, ou fizemos com desleixo, reagimos, ficamos irritados. Nós vestimos uma máscara. Como assim? Alguém me chamou a atenção. Eu sou maior de idade. Eu faço o que eu quero. Percebam, o eu. Ele está se manifestando. Ego, os defeitos. Podemos reconhecê-lo. Isso aqui é muito importante. Como reconhecer um ego? Como perceber que ele está agindo em nós e não está deixando que nós sejamos realmente quem devemos ser? Ele está na reclamação, na autoconsideração. Ah, ninguém devia me chamar a atenção. Eu faço as coisas muito bem feitas. Será? Será que naquele ponto você não deixou de fazer? Na vitimização. Sempre as pessoas estão me perseguindo. Eu faço tudo certo, mas ninguém gosta de mim. Por mais que eu me esforce, ninguém gosta de mim. Vitimização. É um ego muito perigoso. Fazem com que a nossa mente não seja sincera conosco. Porque nós observamos a reclamação, o que os outros nos chamaram a atenção e não estamos buscando a nós mesmos perceber aonde estamos errando. Toda vez que alguém nos chama a atenção é porque ele observou uma máscara em nós. É muito mais fácil identificarmos o defeito nos outros do que em si mesmo, porque é o espelho psicológico. Mas aquilo que nós observamos nos outros também existe em nós. Se nós não eliminamos, ele vai agir. Mas, se em vez de ficarmos reclamando, nós nos colocarmos a refletir sobre o alerta que recebemos, vamos desanuviar os nossos pensamentos, limpar, buscar nos corrigir. Será um novo percurso para o nosso crescimento. Os defeitos humanos vão lutar para continuarem agindo dentro de nós, porque eles gostam do drama da vida. A luta para a mudança é dada pelo primeiro passo. Então, nesse momento, devemos fazer uma oração silenciosa. Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Você observou que isso é errado, você não quer dentro de você. Então você pede um auxílio à Mãe Divina, a Mãe que está sempre presente, a energia feminina que está em todas as coisas. Esse trabalho de educação espiritual é conhecido como morte psicológica. É um dos 3 fatores de revolução da consciência. Observem a passagem bíblica, a fala de Jesus Cristo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como você pode observar algo harmonioso se ainda existe um defeito dentro de você? Ou dentro de nós? Porque todos nós estamos trabalhando. Eliminar todos os pecados, defeitos que a personalidade, que as máscaras nos fazem nascer. Para que a gente possa nascer de novo, é preciso eliminar essas máscaras.
O ser dentro de nós deve nascer. Isso é um nascimento espiritual. Nem se quiséssemos ser únicos no mundo, nós não conseguiríamos. O egoísmo realmente é algo muito cruel. Achar que é superior aos demais e que não necessita um dos outros, isso é muito cruel. Somos, na verdade, pequeninos em relação a Deus, que tem todo o conhecimento e todo o amor. Diante de Deus somos todos iguais e temos o mesmo valor, porque cada um de nós temos um ser. E é isso que forma o planeta Terra. Sem amor, tudo vira banal. Sem ter com quem conversar, rir, cantar, a vida perde o sentido. O amor, amar o semelhante como a ti mesmo. É por isso que Deus nos fez irmãos. Como amar uma pessoa cheia de defeito? Isso é muito difícil e não deve ser feito, porque nós não devemos jamais amar os defeitos. Nós devemos perceber o ser que há dentro de cada pessoa, a virtude, quem realmente ela é. Enquanto não encontramos nosso ser e passamos a expressá-lo, agiremos de forma inconsciente. Isso é para todos. Mas quando pedimos à Mãe Divina em oração silenciosa: Mãe Divina, retire de mim e elimine esse defeito, chegamos mais perto do nosso ser, mais perto daquele que nos criou. Estamos caminhando na nossa jornada e assim, observando o real ser das outras pessoas, podemos amá-lo, porque ali também há virtude. Deus, em sua infinita bondade, criou as almas gêmeas, o amor conjugal. Para que trabalhem produzindo o amor, produzir energia da vida. Um casal é que produz mais vida, os filhos, fruto do puro amor. Mas a energia sexual, ela é utilizada para formar vida além dos filhos. Porque se o casal não produz um amor, ele não saberá cuidar desses filhos. Quando encontramos o amor verdadeiro, a vida se torna mais doce. Existe a alegria de viver. Mas se não buscamos desenvolver nossas virtudes dentro de um casamento, o que desenvolvemos no lugar se nós agimos com egoísmo? Nós vamos apresentar para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, os defeitos psicológicos. E é por isso que muitos casamentos terminam. O amor esfria, porque o ego, os defeitos, eles causam dor e sofrimento. E o ser humano, ele busca a vida, ele busca a alegria. Então ele não consegue viver aonde tem dor. Esse capítulo, o casamento, é um dos capítulos mais importantes para a nossa existência. Ele determina a nossa ascensão ao Pai ou nosso descenso. Pois se vivemos em um matrimônio perfeito, nós subimos. Mas se não vivemos, podemos cair no pecado sexual, na fornicação, traição, violência e todo tipo de infortúnio. Mas, se ao encontrarmos a pessoa amada, compreendemos o que é o amor conjugal, encontramos a nossa alma gêmea, cuidaremos do matrimônio
como uma flor delicada, algo que precisa ser zelado. Você não segura uma flor delicada de qualquer forma, com brutalidade. Então é o mesmo cuidado que devemos ter no nosso matrimônio perfeito. O amor entre o casal é o que mantém a chama acesa da lareira, o lar, o fogo sagrado, o sexo puro, sem mácula. Observe bem, sem mácula. O que é essa mácula? É a preservação das energias sexuais. Nenhum ser humano deve expulsar o sêmen do corpo. O que ele vai fazer com essa energia? Ele vai transmutar. Ele vai transmutando a libido sexual através da respiração profunda. O ato sexual é um ato muito importante para o casal. Então, o casal ele tem que estar com a mente limpa para esse ato. Orar, pedir para que o Espírito Santo esteja presente. E ele vai respirar profundamente, ele vai sentir as suas energias sexuais e vai preservar a sua semente, a sua vida. O casal, esposo e esposa, fortalecem suas virtudes. Durante a cópula, sem a expulsão do sêmen, o casal ele pode pedir a eliminação dos defeitos psicológicos mais difíceis, aqueles que foram alimentados por mais tempo. A força sexual também tem o poder de eliminar esses defeitos, pois o amor gera mais amor. Se eu estou feliz, eu almejo a felicidade aos demais. Se o meu casamento é um casamento pleno, em harmonia e bondade, as pessoas também vão se inspirar em se casar e ter uma vida boa. Por isso a importância do casal trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência. Se esposo e esposa buscam viver um matrimônio perfeito, vão superar todas as provas que se apresentarão nessa existência, qualquer dificuldade ou problema, pois terão a sabedoria a seu favor e as bênçãos do Espírito Santo, pois construirão um lar de amor através da sexualidade superior. Uns instantes para observar a imagem e assimilar esses conhecimentos. Vamos prosseguir? Atualmente, muitos seres humanos têm levado para dentro do seu lar informações que não alimentam o espírito. Chamamos isso de impressões do mundo. Observem esse gráfico. Muitas destas impressões nos fazem muito mal, como no caso de violência, para quem assiste jornais onde mostra uma violência exacerbada. A maledicência, pessoas que se reúnem para falar mal de alguém. Danças e palavras vulgares. Muitas vezes somos atingidos por isso, mesmo sem o nosso consentimento. Quando passamos na rua, escutamos uma música com um conteúdo vulgar. Essas informações ficam em nosso inconsciente. E os egos, os defeitos que não foram eliminados, se alimentam dessas impressões. A pessoa percebe e interage com o mundo através dos sentidos: ouvir, falar, escutar, se alimentar, as vibrações do mundo.
Se vimos algo que não mostrava nenhuma virtude ou valor, devemos transformar a impressão. Será que tempo vai mudar esta pessoa? Devemos imaginar uma pessoa que teve um ato violento, ela pedindo perdão, se arrependendo daquilo que fez. Essa é uma forma de transformar a impressão e nós podemos transformar a nós mesmos. E não assimilar aquela impressão vulgar, baixa, agressiva. Se assistimos um filme, uma cena violenta, e aquilo nos incomodou, nós percebemos, devemos transformar a impressão. Isso é só um filme. Não devo agir dessa forma. Transformar. Qual é a forma correta de agir? Se questionar, perguntar. Devemos dar valor àquilo que é belo. Devemos nos alimentar daquilo que é bom. Como a natureza, fazer uma boa caminhada. Lembrar se fizemos durante o dia uma boa ação. Se você deu para alguém alguma palavra boa, que ajudou alguém, fez caridade. Isso vai nos dar força para continuar fazendo o bem. Lembrar do nosso amor aos nossos pais, aqueles que nos deram a vida e nos oportunizaram a nos desenvolver, mesmo sobre as dificuldades que sabemos que eles passaram, porque quando ganhamos maturidade, quando nós vamos viver o papel de pais, nós compreendemos as ações dos nossos pais, os seus desafios. Eles venceram e nos fizeram forte e inseriram em nossos corações valores morais e éticos, valores verdadeiros, para poder firmar naquilo que é correto. É necessário identificar o ego que quer permanecer em nossa mente, coração ou sexo, e eliminá-lo com a petição à Mãe Divina. Sempre que vem um pensamento repetitivo de algo ruim, ou mesmo algo bom, mas que vai fazer adormecer a sua consciência, se alimentar é bom, mas ficar pensando toda vez em um bolo todo coberto, doce, vai fazer mal, porque você vai ingerir mais açúcar do que o necessário. Se apresenta bonito, se apresenta gostoso, mas ele não vai fazer bem. É um pensamento egóico, é o pensamento da gula. Então, percebendo isso, em oração silenciosa, clamar à Mãe, Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Jesus também ensinou. A Bíblia também dá ensinamentos. Ensina teu filho no caminho que deve andar, e mesmo tarde não se desviará dele. Por isso a importância de pais conscientes, matrimônio perfeito, o sexo feito da forma correta, sem jamais derramar a energia sexual, sem jamais derramar o sêmen, traz consciência para o casal e amor, e ele vai passar isso para os seus filhos. Para eliminar as impressões do mundo, nós também devemos respirar profundamente. Respira profundamente e sente a graça do Criador dentro de você, que é a vida, o fôlego da vida, o amor. E você vai expressar essas virtudes para as demais pessoas também. Por isso, devemos treinar nossos sentidos para reconhecer e interagir com as expressões divinas e expressá-la.
Ter consciência naquilo que nós assistimos, lemos, ouvimos, para poder expressar aquilo que é bom. Se queremos viver em um mundo mais harmonioso, devemos trabalhar, assim como Jesus o Cristo. Devemos ensinar as pessoas a eliminar seus defeitos psicológicos, construir um lar de amor, onde o casal pratica o tantrismo branco, a união sexual sem mácula e a entrega da sabedoria gratuitamente, pois Deus nos dá a vida, a força e a sabedoria para aqueles que buscam receber. Recebemos com amor e com amor devemos entregar ao próximo, sem jamais cobrar, sem jamais pedir algo em troca. Observem o gráfico. Assim encerro essa conferência, falando sobre a compreensão criadora daquele que tudo cria, a força maravilhosa da criação. Tudo é sabedoria e amor. Por amor nos permite experimentar a vida terrena. Por amor nos permite errar e experimentar a dor do egoísmo, a dor do pecado. Por amor nos concede os arrependimentos, para que não cometemos esses mesmos erros. Por amor nos permite trabalhar para corrigir e mudar. E por amor nos permite a ensinar para que todos possam vibrar na energia do amor. De diferentes formas, para que possamos ouvir o chamado de Deus, o chamado do nosso real ser. Trabalhamos aqui no mundo físico para honrar Deus, para honrar o nosso Criador, para que você possa compreender a Deus, precisa encontrar o seu real ser, precisa encontrar a sua consciência. Que cada um de nós possa escutar o seu próprio real ser, a voz da sua consciência, e assim unir-se à grande força divina, a força divina da criação. Obrigado a todos. E todo aplauso seja para o real ser, jamais para a personalidade.